Graça e paz, irmão. Eu quero compartilhar com você uma reflexão rápida sobre o caráter exortativo da palavra de Deus. Nós aprendemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando nós falamos no caráter exortativo da palavra de Deus, nós nos remetemos logo então a esta palavra exortação, e nós estamos querendo nos referir a uma expressão bíblica, né? Hoje talvez uma palavra não tão utilizada, mas porque foi substituída talvez por repreensão, mas essa palavra ela significa mais do que simplesmente repreender, mas ela também significa aconselhar e corrigir. E quando nós nos referimos então ao caráter exortativo da palavra de Deus, nós estamos nos referindo a quando Deus nos exorta, ou quando Ele nos repreende, quando Ele nos aconselha e quando Ele nos corrige. Então, a primeira questão é que o caráter exortativo da palavra de Deus, ele se revela como conselho. A palavra nos aconselha, ela nos instrui a seguirmos a Cristo, a maneira correta de fazer isso, como proceder, como agir, como perseguir o alvo que é Cristo. Então, primeiro ela se mostra como conselho. Depois, ela vai então se mostrar como repreensão. E por que repreensão? Porque nós, enquanto homens e mulheres falhos e limitados, apesar de ouvirmos o conselho, apesar de ouvirmos a instrução da palavra, nós muitas vezes e normalmente erramos o alvo, caímos, nos desviamos, nos afastamos, saímos do caminho, da rota programada ou instruída pela palavra, que era o nosso alvo original. E quando isso então acontece, nós precisamos que a palavra de Deus nos repreenda. Veja o que diz Hebreus, capítulo 12 e o versículo 6. É um texto muito interessante. Diz assim, versículo 5, vamos começar do 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então esse texto, ele nos mostra a palavra de Deus em seu caráter exortativo como uma educação, como um pai educando e instruindo seu filho. Assim é Deus então para conosco. Quando Deus percebe que nós nos afastamos, nos desviamos da rota programada ou da educação, do conselho, da instrução que Ele está nos passando, Ele então manda muitas vezes dificuldades ou uma repreensão direta para que nós compreendamos que como um pai educa e corrige o seu filho, nós, enquanto filhos de Deus, somos educados e repreendidos e corrigidos por Ele. E Deus faz isso
através da sua palavra. A Bíblia nos corrige, nos exorta, ela nos repreende sempre que necessário. Mas então, a Bíblia, em seu caráter exortativo, ela aconselha, ela repreende e ela corrige. Então, nós recebemos uma instrução inicial, nós recebemos uma repreensão quando nos desviamos, e nós também recebemos uma correção, ou seja, esta correção de rota. Olha, este era o alvo programado, você se desviou e foi para o outro lado, agora volte para cá, eu estou te corrigindo. E é por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 3 e o versículo de número 19, ela diz o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-te. Ou seja, é Deus aqui falando para nós. Eu repreendo, eu corrijo a todos aqueles a quem eu amo. Se a palavra, se o Senhor está nos repreendendo, nos disciplinando, nos corrigindo, nos exortando, Ele está fazendo isso porque nos ama, deseja o nosso bem e quer que sejamos salvos e alcancemos a maturidade de Cristo. E para que isto ocorra, então nós precisamos nos arrepender. Saímos da rota, saímos do caminho original programado, mas agora é o momento de nos arrependermos. E o que é a correção do Senhor para nós, senão o ato de nós nos arrependermos? Eu estava indo para um alvo contrário, agora eu me arrependo, eu mudo o sentido e eu volto para o alvo, para a rota inicial, para o ponto programado, que era o que a Bíblia me instruía. Então perceba que a exortação não é Deus querendo bater em você, mas é a palavra querendo te aconselhar, te repreender e te corrigir, para que, como diz as Escrituras, nós alcancemos a plena maturidade de Cristo Jesus. E como diz Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra é fiel também para concluí-la. Então, assim como o Senhor começou a trabalhar em nós, Ele também vai concluir esta obra. E Ele faz isso através da sua palavra, que, como nós lemos em 2 Timóteo 3,16, é útil para nos ensinar, para nos repreender e para nos corrigir e edificar em justiça. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.